Boa noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas está de volta. Todas as sextas-feiras você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje vamos conversar com o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Matheus Afonso Bandeira. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Matheus Afonso Bandeira é natural de Pelotas. Formado em Informática pela Universidade Católica de Pelotas, fez pós-graduação em Finanças na Fundação Getúlio Vargas e em Gestão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez curso de formação para gestores públicos no Instituto para a Reconstrução Industrial na Itália. Em 93, ingressou na Secretaria da Fazenda como agente fiscal do Tesouro. Entre 2002 e 2004, fez MBA em Finanças Corporativas e Políticas Públicas na Escola de Negócios da Universidade da Pensilvânia. Ocupou cargos no governo estadual, no Ministério da Fazenda e no Senado Federal. Em 2007, assumiu a função de diretor do Tesouro Estadual. No ano passado, foi chamado pela governadora Ieda Crucis para ser secretário estadual do Planejamento e Gestão. Boa noite, secretário Matheus Bandeira. Boa noite, Jairo. Prazer estar aqui no teu programa. Prazer também entrevistá-lo. Secretário, o senhor está, juntamente com a equipe da governadora, conduzindo esse processo de reestruturação do Estado. De um lado, enfrentar a questão das finanças públicas, enfrentar a questão do déficit, buscar, então, déficit zero. De outro, também, programas estruturantes que possam alavancar, através de novos investimentos, a própria economia do Rio Grande do Sul. A partir de toda essa experiência, seja primeiro na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, e agora como secretário de Planejamento, como é que o senhor vê os resultados alcançados até agora? Jairo, a gente, sem dúvida nenhuma, tem observado, desde o final de 2008, mais especificamente, para nós internamente no governo, até antes disso, mas de forma mais pública, no final de 2008, que os resultados têm aparecido de forma consistente e têm confirmado tudo aquilo que a gente imaginava ao longo do ano de 2007, desde o início de 2007, quando nós começamos a gestão no governo Ieda Crucis. Eu fui convidado ao final de 2006 para integrar a equipe de governo da governadora, na época pelo então secretário da Fazenda, Aúde Cunha, que é um amigo. Eu estava em Brasília naquela época. Como gaúcho e como servidor da Secretaria da Fazenda desde 93, embora eu estivesse nos últimos anos fora do Rio Grande do Sul, eu sempre acompanhei aqui a situação do estado do Rio Grande do Sul, porque é o meu estado, enfim, e pela natureza da minha ocupação. Mas sabia que a nossa situação era muito difícil. Mesmo quando estava no Ministério da Fazenda, nós elaboramos naquela época um estudo comparativo entre as finanças dos estados brasileiros e já em 2006, o Tesouro Nacional publicava o estudo apontando o Rio Grande do Sul como o pior estado da Federação Brasileira por qualquer indicador fiscal que se desejasse fazer uma análise. O Rio Grande do Sul tinha o menor nível de investimento entre todos os estados, o maior gasto com pessoal, o maior nível de endividamento, o maior serviço da dívida, o maior déficit público, enfim, em todos os indicadores nós éramos o pior estado da Federação. Então era uma situação realmente crítica. A gente tinha chegado num ponto, talvez limite, e que exigia do Estado um enfrentamento das questões estruturais, porque durante todos os últimos, talvez 37 anos, para referir o período em que o Estado apresentou déficits orçamentários, a gente sempre teve alternativa de financiamento para o déficit público, seja lá na década de 70, com o início do processo de endividamento, onde a gente acumulou uma dívida brutal de, hoje, 37 bilhões de reais, dívida consolidada do poder público, seja com o período inflacionário, com a venda de ativos no processo de privatização, com a utilização de mecanismos como o do Caixa Único, a gente sempre teve formas de financiar o déficit público, portanto, sustentar o nível do gasto público, deteriorando sempre a condição de financiamento das políticas públicas, de investimento, mas num nível razoável e que nos permitia, digamos assim, esconder essa situação que se deteriorava a cada ano. No final de 2006, nós não tínhamos mais nenhum desses mecanismos
para fazer uso. O Estado não tinha mais capacidade de endividamento, não tinha como ir ao mercado, como ir a organismos multilaterais, não tinha mais inflação. Nós vivemos já há alguns anos com um período de absoluto controle, né, do processo inflacionário, com estabilidade de preços. Já havíamos lançado mão de mecanismos do tipo incremento da receita através de aumento temporário de alíquota de impostos, aumento permanente, enfim, todas as alternativas. Não tínhamos mais nada. O processo de privatização hoje é um processo praticamente esgotado, complicado, com restrições, inclusive, inseridas no texto constitucional. Então, não havia outra alternativa senão fazer um enfrentamento das questões estruturais que, digamos assim, representam essa dificuldade que o Estado vem observando nos últimos anos.